Salvador e é também Master em Jornalismo pela Universidade de Navarra. Bom dia. Estou muito feliz por partilhar com vocês um pouco as minhas reflexões, o meu pensar, o meu rezar sobre a espiritualidade, a pastoral da comunicação. Eu queria até começar para falar da minha felicidade, eu queria prestar uma homenagem. Eu sou professor de história também, e a gente sempre gosta de abordar na história a lógica dos anônimos. E nós estamos reunidos hoje aqui, nisso consiste a minha homenagem, por causa de uma jovem anônima que no Multicom de Belém do Pará, numa reunião com agentes de PASCOM, levantou a mão e reclamou do fato corajosamente e pediu um encontro nacional só com agentes de PASCOM. Então, para começar a minha fala hoje, a gente já está feliz com 600 pessoas, agentes de PASCOM de todo o Brasil aqui na sala. Eu queria prestar minha homenagem àquela jovem que, com o seu destemor, com a sua ousadia, com a sua coragem, pediu que esse encontro acontecesse. Aí depois, com destemor, com coragem, com ousadia, a Emaele levou a frente. Mas agora eu queria homenagear aquela jovem. Eu queria que a gente nunca perdesse a ousadia, a coragem e o destemor de pedir o impossível. Hoje aqui nós somos prova de que quando a gente quer, e quando a gente se junta e quando Deus permite, o impossível acontece. Então a minha homenagem àquela menina. Eu ficaria super feliz de saber que ela estava aqui, que ela estaria aqui conosco hoje. Se ela não está, a nossa homenagem a ela não tem nome, é um agente de PASCOM. Logo quando eu assumi a PASCOM em Salvador, há 11 anos atrás, tinha acabado de ser ordenado, e eu comecei a refletir, a pensar que o nosso fazer pastoral, numa área tão técnica, tão exigente, não podia ser embasada meramente na técnica, no fazer, nas práticas, mas precisava ter uma espiritualidade, uma mística própria, uma mística da comunicação. E eu comecei a pensar que esta nossa mística da comunicação teria que ser, essa nossa espiritualidade só teria sentido quando fosse uma espiritualidade do ser. Já começo explicando esse meu conceito. Que assim, não nasce de estudo, nada disso. Tudo isso que eu vou falar para vocês hoje aqui, nasce da minha reflexão, do meu pensar, do meu rezar. E também ainda é uma quimera da minha vida. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que já é uma realidade acabada, finalizada. Mas é um desejo, um sonho. E esse sonho parte de uma espiritualidade do ser. Por quê? Porque a gente faz muita coisa. A gente vive fazendo. O trabalho do comunicador, e aí eu acho que de todo comunicador, mas do comunicador pastoral especialmente, é um trabalho de dona de casa, é um trabalho de cozinheira. Como é o trabalho da dona de casa? Que é a dona de casa que sabe. Passa a manhã toda fazendo a comida, não é? E depois, em 20 minutos ou menos, todo mundo come e alguns ainda reclamam. O trabalho do comunicador é assim. A gente passa o mês todo preparando o jornal, em 10 minutos todo mundo come rapidinho e uma boa parte reclama. Então esse fazer, ele pode ser desgastante, ele pode exaurir a alma, a ânima, o entusiasmo da gente, se ele não for embasado em uma espiritualidade do ser comunicação.
Portanto, para fazer comunicação, é preciso mergulhar em Deus. Para fazer comunicação pastoral, nós precisamos mergulhar em Deus para dar um salto qualitativo do mero fazer para o ser. Senão o fazer fica muito seco, fica muito árido. E esse é um risco grande. E aí nós podemos nos tornar um terreno muito propício às sementeiras da visibilidade fácil, do sucesso pelo sucesso, do novidadismo gratuito. A gente pode se tornar um terreno assim, muito vulnerável, se a gente não mergulha em Deus, para dar esse salto do fazer para o ser. Não que o fazer não seja importante, é sempre bom ter isso aí forte, fique aí com um background, com um pano de fundo. O fazer é importante. O fazer tecnológico, o fazer profissional é importantíssimo. Mas o fundamental é ser. Porque a nossa história, qual é a nossa história? A nossa história, nós todos estamos aqui reunidos, não é simplesmente a história do Brasil, a história da Bahia, a história da América Latina. A nossa história é a história de salvação. Nós somos protagonistas da história da salvação. Fazemos parte, esta, fundamentalmente, é a nossa história. E essa nossa história de salvação é uma história da comunicação. Toda a história nossa é a história de um Deus que se comunica conosco. É uma história de um Deus que faz comunicação conosco. E o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, ele não faz comunicação. O nosso Deus, ele não simplesmente faz comunicação. O nosso Deus é comunicação. Porque o nosso Deus é. Porque quem faz, a qualquer momento, pode deixar de fazer. Se Deus só fizesse comunicação, a qualquer momento ele deixaria de fazer. Mas quem é, nunca deixa de ser. E Deus é. Eu sou. Deus é. E se Deus é em todas as dimensões da sua natureza, na dimensão comunicacional, ele também é. Por isso ele nunca deixa de fazer. O fazer comunicacional de Deus não está sujeito aos sabores da moda, dos ventos, das vontades, dos quereres. O fazer comunicacional de Deus, a experiência que nós temos da comunicação de Deus, é uma experiência que brota do ser comunicação dele. Portanto, se a gente quiser fazer boa comunicação, a gente também tem que mergulhar nesse Deus que é comunicação. E de tantas possibilidades, de tantos elementos deste ser comunicação de Deus, na nossa história da salvação, eu escolhi 4 dimensões. 4 dimensões que podem ajudar o nosso ser em vista de um fazer melhor. O nosso Deus é comunicação na criação. Está lá em Gênesis 1:3a. Deus disse. Portanto, Deus comunicou. Deus fez comunicação. Deus disse: faça-se a luz. E qual foi o resultado disso? A luz se fez. Portanto, a comunicação de Deus, ela é criadora. A comunicação de Deus que nós contemplamos, mergulhando nele por uma espiritualidade, a primeira dimensão dessa comunicação de Deus é que ela é criadora. Eu poderia dizer, nesse aspecto, eu poderia dizer que a comunicação de Deus é criativa. Mas eu não quis, não. Desde o primeiro momento, eu nunca quis dizer que a comunicação de Deus é criativa, porque a gente podia cair no inferno da dimensão criadora, que é, em nós, o novidadismo.
caindo na criatividade gratuita. E aí está na lógica que a professora Rosana acabou de nos dizer, de fazer qualquer coisa para ter visibilidade, para conseguir o sucesso. Se a gente faz comunicação na igreja para conseguir o sucesso, o inferno está em nós. Se a gente não faz comunicação na igreja, na dinâmica, na mística martirial, a gente está na contramão do Evangelho. Então, quando eu falo de comunicação criadora mergulhada na dinâmica, na dimensão da criação, eu falo na comunicação que faz de novo acontecer na vida do outro. Nisso consiste a autêntica e verdadeira comunicação criadora mergulhada em Deus Criador. O novo acontece na vida do outro. Ninguém fez isso. Não existe episódio mais bonito sobre essa dimensão da comunicação do que a visita de Maria a Isabel. Assim que Maria chegou a Isabel, porque ela estava grávida, carregada, plena de Jesus Cristo, a criança pulou no ventre de Isabel. Quando a gente fala criança, o que vem à nossa mente? Liberdade, simplicidade, esperança, pureza, tanta coisa bonita vem na cabeça da gente quando a gente fala de criança. A comunicação do comunicador pastoral, do comunicador cristão católico, que é mergulhado no Deus Criador, ela exerce no outro, ela faz com que o outro faça despertar nele o que há de mais bonito, o que há de mais puro, o que há de mais pleno. Faz o novo acontecer na vida do outro. Aí acontece comunicação de verdade. Se a minha comunicação não potencializa o humano que o outro carrega, se a minha comunicação não potencializa as verdades mais profundas, as raízes mais profundas do ser do outro, a minha comunicação pode ser a mais tecnológica, a mais cheia de novidades, a mais cheia de elementos de todos os setores, usando a última, que não vai agradar. Não é cristã católica, não é comunicação de pastor, não é comunicação pastoral. Eu preciso fazer com que o outro veja nele as capacidades que ele carrega e faça isso nascer. Isso a gente só consegue, minha gente, bebendo na fonte. Não tem outro caminho para a gente ser portador desse tesouro, desses vazios de barro que nós somos, senão bebendo na fonte. E aí tem que mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus com uma espiritualidade de discípulo mesmo, né? De quem quer aprender. Vamos a outra dimensão, que é a dimensão libertadora. Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8, a gente vê aquele texto bonito, né? Eu vi o sofrimento do meu povo, vi o seu clamor, conheci a sua dor e desci para libertar. Isso aí tem uma faculdade, um curso de jornalismo, de publicidade, de comunicação inteirinho. Está tudo aí. Ver, ouvir, conhecer e descer. Ver, ouvir, conhecer e descer. E nós todos que somos filhos do racionalismo iluminista, deveríamos dizer, mas Padre Manuel, o senhor errou aí. E quando o senhor falou ver, o senhor apontou para o olho. Quando o senhor falou ouvir, o senhor apontou para o ouvido. Mas quando o senhor falou conhecer, o senhor não apontou para a razão, para a mente, para a cabeça. O senhor apontou para o coração. Porque o conhecer de Deus é conhecer visceral. É conhecer com o coração, é conhecer com a alma. É conhecer com as instâncias mais profundas da natureza. O conhecer de Deus não é conhecer teórico. É conhecer que vai ao encontro do outro. É aquela história de Milton, né? E onde o povo está. O conhecer de Deus é misericordioso, desce a miséria do coração do outro. Quando eu comecei lá no terceiro ano, lá no segundo grau,
chamava ainda terceiro ano do segundo grau, eu nem sei mais como é que chama, né? Ensino médio. Então tinha um livro de história que chamava História das Sociedades, era muito usado na época. E logo no início falava do índio, né? O índio brasileiro, não sei se vocês sabem disso, pessoal do norte aí. O índio brasileiro, ele não conversa com as crianças em pé. Ele se abaixa para conversar com a criança. Eu entendi direitinho o que era misericórdia quando eu li esse negócio do índio. Os índios ensinam a gente o que é misericórdia. É se abaixar para enxergar o mundo a partir do olhar do outro. Isso é misericórdia. Isso é conhecer o sentido bíblico. Então, se a gente mergulha no Deus libertador, mergulha na dimensão libertadora do nosso Deus para fazer comunicação, a gente vai aprender a ver, a ouvir. A gente vai aprender a fazer o que tantos milhares de anos, sei lá, depois, os teóricos da comunicação começaram a chamar de pesquisa de opinião. Ver e ouvir o outro. A gente vai começar a fazer coisa na paróquia, comunicação, a partir do que a paróquia demanda, e não a partir do que sai da nossa manga, das nossas ideias, da nossa suposta genialidade. Aí a gente vai aprender. Mas não é isso porque a gente é técnico, porque a gente... Não, isso também, mas fundamentalmente porque nós somos místicos. Porque nós aprendemos de Deus, que é comunicação, do nosso Deus. Se a gente mergulha nele, a gente desce para ir ao encontro do outro, a verdade do outro, o sentimento do outro, o lugar onde o outro está. Adoro aquela música de ofertório de Padre Zé assim: daqui do meu lugar, eu olho o teu altar. Porque é o lugar da igreja, mas é o lugar da vida, não é? Cada um que chega na igreja, chega a partir de um lugar, a partir de uma dor, a partir de uma esperança, e é a partir deste lugar que ele olha o altar. Então a gente não pode olhar para todo mundo de forma homogênea, igual a outra. A gente não tem esse direito, a gente tem o dever de olhar o outro a partir do lugar onde o outro está. Isso a gente consegue com mística da comunicação, espiritualidade da comunicação. É por aí que a gente vai conseguindo. Os recursos outros que vão sendo somados a esta nossa espiritualidade vêm para somar, mas não são a base. A nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce não pode ser técnico. A nossa base, o nosso fundamento é místico, é espiritual. Um dia um padre, numa reunião lá em Salvador, a gente estava conversando sobre mais ou menos isso, e aí ele disse: poxa, eu fico tão triste, tem um grupo de canto na minha paróquia, que se chegar na igreja e o som estiver quebrado, eles não cantam. Rapaz, mas me venha por essas mal traçadas linhas. A gente está fazendo comunicação onde? A gente está fazendo comunicação para quem? A gente está fazendo comunicação em nome de quê? Se a gente tiver um data show massa como esse aqui e tal, um telão, vamos embora fazer. Se a gente só chegar um pé de árvore, vamos embora fazer. Porque a questão não é o fazer ou ser, a questão é o que a gente carrega. Então é fundamental uma espiritualidade que faça descer profundo na vida da gente o que a gente acredita, de tal forma que influencia o que a gente faz. Então, se a gente faz comunicação de joelho no chão, a gente vê, ouve, conhece e desce das nossas verdades, dos nossos patamares, das nossas certezas, para encontrar com o outro no lugar onde ele está e libertar ele. E na plenitude dos tempos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A comunicação, esse Deus que é comunicação plena na encarnação do Verbo. E se a gente mergulha plenamente no Cristo total e não apenas no Cristo das nossas conveniências,
a gente vai fazer comunicação segundo o projeto de Jesus Cristo. A gente vai fazer comunicação com Tabor e a gente vai fazer comunicação com Calvário. A gente vai fazer comunicação com Belém e a gente vai fazer comunicação com Jerusalém, passando pelo anonimato de Nazaré. Se a gente só faz comunicação pensando na lógica do Tabor, a gente está fazendo uma escolha por um Cristo só segundo as nossas vontades. Prazerzinho, gostosinho de fazer sucesso. Eu gosto muito porque devoto de São Maximiliano Kolbe, é o meu patrono como comunicador, porque ele foi comunicador em Marte. Ele criou a Milícia da Imaculada, que é aquela obra gigantesca, justamente para evangelizar os lugares mais difíceis, inclusive, naquele momento, e deu a vida para o martírio. Então, se a gente não compreende como comunicador cristão, se a gente não compreende a lógica da comunicação como martírio, a gente vai estar sempre na onda dos modismos. E a gente vai perder a dimensão profética da denúncia. A gente vai perder a dimensão profética do remar contra a maré, do estar muitas vezes na contramão, do não satisfazer as vontades da turba desejosa de sucesso. Então, minha gente, tem que aprender de Jesus Cristo. É fácil? Não. É exigente. Mas é absolutamente necessário. Ou é assim, ou não é comunicação católica. A gente pode dar o nome que quiser, mas não é comunicação cristã. Então, essa palavra, em Jesus não houve contradição entre meio e mensagem. Jesus é plenamente integrado. Então, a gente mergulhando na mística de uma comunicação da encarnação, a gente vai se empenhar, mesmo sabendo que é uma meta de horizonte, portanto inatingível na história, a gente vai se empenhar para que em nós também não haja contradição entre meio e mensagem. Dom Paulo Maria Tchê falava disso, né? Da integralidade do nosso ser. Não podemos viver zarolhos esmos, né? Desfocados. O nosso foco é Jesus Cristo. Finalmente, o quarto ponto, a nossa comunicação tem que se embasar, é um olhar, né? Pode se embasar na perspectiva de Pentecostes. Como é que nós ouvimos em nossa própria língua? Né? Aquela frase do pessoal lá em Jerusalém. Como é que nós ouvimos eles falarem em nossa própria língua? As várias línguas, os vários povos, as várias tribos do nosso tempo precisam nos ouvir falar em suas próprias línguas. É preciso sair da caixinha, não é? E só quem nos ajuda, só quem nos faz sair da caixinha é o Espírito Santo, para falar a linguagem do nosso tempo, as várias linguagens, as várias possibilidades. Mas isso não pode partir de um esforço meramente, volto para a cantilena, né? De um esforço meramente técnico, de um esforço meramente, às vezes me preocupa, porque muitas vezes quando a gente fala do profissionalismo, é preciso a gente não pensar no profissionalismo só como recurso técnico, mas acima de tudo o profissionalismo na abordagem, no uso da linguagem. Nisso consiste o verdadeiro profissionalismo. Senão nós vamos fazer jornais, revistas, lindíssimas e caríssimas, mas que não dizem absolutamente nada ao homem do nosso tempo. E peçam em aquário. O papel é mais caro, a revista está toda colorida, e tal. Porque tem que passar por essa tradução simultânea que o Espírito Santo fez e faz. E aí ele precisa se abrir, né? Se abrir ao novo, se abrir às novas possibilidades, ter essa capacidade de dialogar com o nosso tempo. Outro professor disse uma frase que eu achei interessantíssima: negar ao próprio tempo é negar a Deus, né? Ao tempo de Deus. Eu achei isso fantástico. Somos pessoas desse tempo. E
E a gente precisa agir agora, né? Com aquele tempo florido que Deus me plantou. Deus plantou a gente nesse terreno, no terreno que é hoje. Então, minha gente, nosso horizonte é uma comunicação criadora, porque faz o novo acontecer na vida do outro. É uma comunicação que deve ser uma comunicação libertadora, porque vê, ouve, conhece, desce para libertar. É uma comunicação que busca não ter contradição entre meio e mensagem, a imagem de Jesus Cristo, e deve ser por esse viés que eu escolhi, que eu tenho escolhido para a minha vida, mais ou menos, uma comunicação perfeita na história pela graça do Espírito Santo, dialogando com o tempo. É fácil? Não, é difícil. Mas aí Machado nos apresenta dois horizontes. Dois horizontes fecham nossa vida. Um horizonte é a saudade do que não há de voltar. Outro horizonte é a esperança dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Machado de Assis. Vivemos nesses dois horizontes, mas não estamos presos simplesmente ao horizonte da saudade que não há de voltar. Somos filhos da esperança dos tempos que hão de chegar. Por isso é bom que as nossas metas, segundo o Evangelho, sejam bem altas, que o nosso ideal seja bem alto, segundo o Evangelho, para que o nosso real seja razoável. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Manuel. E agora eu convido a irmã Evelyn Fogolari para falar sobre o que é e como se organiza a pastoral da comunicação. A irmã Evelyn é assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB e mestra em Ciências da Comunicação pela USP. Bem, eu acredito que hoje nós estamos aqui refletindo realmente o cerne, o miolo da pastoral da comunicação. No primeiro momento, a professora Rosane aprofundou os sentidos da comunicação. No segundo momento, o Padre Manuel aprofundou a teologia, a espiritualidade da comunicação. Mas quando nós nos reuníamos em Brasília como grupo, nós nos questionávamos muito se nós estamos realmente entendendo o que é pastoral da comunicação. Por isso que nós colocamos como tema PASCOM, identidade e missão. Nós precisamos nos identificar com a pastoral da comunicação. E o que nós queremos refletir agora aqui nesse momento, se nós separamos comunicação e pastoral. Essa é uma das grandes preocupações nossas. Nós estamos separando pastoral e comunicação. Quando há 2 anos atrás, quando eu fui para a CNBB, eu fui há 5 anos atrás, estou há 5 anos na CNBB. E 2 anos depois, um ano, Rosane? Eu convidei a Rosane para ela ir lá comigo em Brasília. Eu tinha todo o conteúdo, não tinha muito tempo para redigir, e nós nos reunimos há 3 dias e fizemos o livro Novas Fronteiras da Pastoral da Comunicação. Porque percorrendo as dioceses deste Brasil, eu percebia que existia uma dicotomia entre comunicação e pastoral. E me dói muito o ouvido quando as pessoas chegam e me dizem assim: irmã, lá na minha paróquia, lá na minha diocese, na minha comunidade, tem o grupo da comunicação e o grupo da pastoral. Aí me dá uma tristeza por dentro.
Sabe, não existe dicotomia, não existe separação entre comunicadores e pastoral da comunicação. Quem trabalha na sociedade com o sentido de fazer o bem, de proclamar a justiça, de proclamar na sociedade o amor, está fazendo missão pastoral da comunicação. Então não existe essa dicotomia, não existe essa separação. Não existem esses dois mundos. Pastoral da comunicação, ela está intimamente ligada à comunicação. Profundamente ligada. Nós podemos dizer, lá nós fazemos comunicação ou lá nós fazemos pastoral da comunicação. É o mesmo grupo, são as mesmas pessoas. Então é nesse sentido que eu gostaria de trazer aqui para vocês uma reflexão. O que é pastoral da comunicação? Que é uma reflexão que nós partimos justamente dessa proposta, dessa convicção, que existe uma divisão. Pastoral da comunicação são duas realidades que se fundem, né? Que se integram. E nós pensamos pastoral da comunicação num primeiro momento assim. É a pastoral que explicita o sentido do reino de Deus nas ações comunicativas, quando realizadas no serviço, no amor, na justiça, na doação, porque fundadas no ser e agir de Jesus Cristo. Eu entendo que a Rosane e o Padre Manuel aprofundaram muito essa definição. Quando nós explicitamos o sentido do reino de Deus, como no serviço, no amor e na justiça. Dom Cláudio e Maria Tcheca hoje de manhã falaram também nesse sentido. Que nós precisamos nos cuidar, que fazermos comunicação, nós não podemos fazer uma comunicação falsa, como lobo. Mas nós precisamos fazer uma comunicação autêntica, que brota do fundo do nosso ser, fundadas na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Um segundo aspecto da pastoral da comunicação é a pastoral que privilegia o homem enquanto sujeito da comunicação, que se coloca à disposição da escuta da palavra para ser elo de transformação dos processos e meios de comunicação. Padre Manuel trouxe um exemplo muito feliz, aquela do índio. A escuta do outro. Nós nos sentirmos acolhidos pelo outro e sermos também acolhidos pelo outro. É o homem que nós precisamos privilegiar na comunicação. Um outro aspecto é a pastoral que se insere nas mudanças culturais provocadas pelas novas tecnologias para responder aos grandes anseios da humanidade. Dom Cláudio e Maria Tcheca colocava hoje a grande problemática das novas tecnologias suscitadas na sociedade hoje. Mas que nós precisamos cristianizar esta realidade e não nos deixarmos abater e nem deprimir por causa do avanço das novas tecnologias, mas trazê-las para a nossa realidade. Cristianizar essas novas tecnologias. Com o quê? Com a palavra de Deus e a exemplo de Jesus Cristo. Por isso que amanhã cedo nós vamos ter aqui a leitura orante na ótica da comunicação. Porque nós, comunicadores, precisamos
e começar a entender a Bíblia na ótica da comunicação. O Padre Manuel nos refletiu alguns versículos da Bíblia. Mas nós poderíamos transformar essa igreja no Brasil numa grande potência se nós realmente usássemos a palavra de Deus e vivêssemos a palavra de Deus. É com isso que nós precisamos sair daqui. Ela é difícil. Ela não é fácil de ser vivida. Mas nós precisamos, gente. Isso é uma proposta de Jesus Cristo, não é só proposta, mas é um compromisso nosso quando nós fomos batizados, de vivermos a vida de Jesus Cristo. E nós vamos aprender a viver a vida de Jesus Cristo somente a partir da palavra de Deus. Então, pastoral da comunicação são as ações permeadas do significado da Boa Nova de Jesus Cristo a todos. Assim, quem trabalha numa assessoria de imprensa, na internet, no marketing, em relações públicas, faz um jornal, faz um boletim, faz uma revista, realiza o quê? Pastoral da comunicação. Porque as suas ações estão focadas para fazer o bem, para anunciar o reino de Deus. Portanto, a comunicação na igreja é sempre realizada com uma dimensão pastoral. Comunicação é o grande guarda-chuva que engloba meios de comunicação e processos de comunicação. Os meios são todas as novas tecnologias, todos os meios. E os processos são os nossos relacionamentos. Esse grande exemplo que a Rosane colocou hoje, não aquele abraço fictício, mas um abraço verdadeiro. Aquele abraço que Jesus nos contou na parábola do filho pródigo. É aquele que é o abraço da comunicação. É aquele que é o abraço que acolhe o outro, embora as suas misérias. Então, essa é a comunicação nossa, gente. Essa é a comunicação do cristão. Então, quem está realmente fazendo a comunicação e trabalhando com os meios, no sentido de fazer o bem, está fazendo o quê? Pastoral da comunicação. É isso que nós precisamos entender. E é nesse sentido que eu gostaria de receber uma resposta massiva, positiva, de nos ajudarmos a crescer na igreja, de podermos transformar esse mundo com a comunicação, mas pautada nos valores de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Portanto, a pastoral da comunicação é a pastoral da comunhão, do serviço, das inter-relações humanas, da comunidade, da acolhida, da participação, da organização solidária, do planejamento democrático. Isso que o Padre Manuel dizia. Nós não podemos chegar numa comunidade e achar que nós somos gênios e ditar para a comunidade aquilo que a gente quer e pensa. Mas sentir a comunidade, fazer também, dar resposta à comunidade, acolher os pedidos da comunidade na medida do possível. Do intercâmbio, das informações, das manifestações das pessoas no interior da comunidade ou da comunidade para o mundo que a rodeia. Essas são as características da pastoral da comunicação e que nós poderíamos colocar 1000 mais características. Por que a pastoral numa comunidade? Para fortalecer a comunidade, para ajudar todas as pastorais a agirem no contexto da cultura da comunicação. As nossas pastorais, às vezes, não são divulgadas, não são acolhidas, não são ajudadas.
não são pensadas. Por exemplo, a pastoral da liturgia. Às vezes os nossos leitores não são preparados. Eu vou contar uma história para ilustrarmos um pouquinho o quanto da nossa responsabilidade junto às pastorais. Uma certa vez, dois irmãos, quando jovens, um foi ser padre e o outro foi ser artista. Depois de muitos anos, os dois se encontraram na mesma cidade. O artista estava numa peça de teatro. Ele foi na paróquia e convidou o irmão dele, padre. Meu querido mano, vamos hoje à noite participar do teatro que eu estou exibindo aqui na minha cidade. Que horas começa? Às 8 horas da noite. E ele falou, mas o senhor, você chegue lá tipo 7, 7h30. 7 horas estava lá o irmão dele, sacerdote. Entrou, já tinha toda uma penumbra, todo um ambiente, as pessoas estavam chegando, estavam se recolhendo, estavam se inteirando com o que ia acontecer. 8 horas em ponto começa a peça a ser exibida. A música, as luzes, os atores entravam no palco, rebumbava tudo. 1h30 de teatro. Ninguém percebeu. Aplaudidos de pé. Aí o irmão foi ao camarim e convidou o artista a ir na paróquia no domingo participar da celebração eucarística. Que horas começa essa celebração? Às 9 horas. Eu estarei lá às 8 horas. Quando o artista chegou lá, aí já começava a chegar gente, os cantores arrumavam os instrumentos de música, e aí aquele alô, alô, pam, pam, não aparece, o coroinha arrumava o altar, derrubava a vela, e aí a pastoral do laço, aí chegava lá, você vai fazer a leitura, o outro continua a pastoral do laço, aí vai pegar aqui vai fazer o salmo, o padre muito nervoso, aquilo que nós já sabemos que não acontece no Brasil, acontece na Coxinha, né? Aí começa a celebração, o coral desafina, a vela não acende, o padre pede um isqueiro fósforo para a plateia, e lá vai a celebração. Quando terminou a celebração eucarística, o artista foi à sacristia para parabenizar o irmão dele. Aí ele falou, você gostou? Ele falou, gostei. Realmente é muito bonita a celebração, sentido muito profundo. Mas nós temos uma verdade e nós temos uma mentira e vendemos como verdade. E vocês na celebração eucarística têm uma verdade e vendem como mentira. Eu acredito que para ilustrar um pouco o que nós comunicadores precisamos fazer para ajudar as demais pastorais, basta esse exemplo. Um outro motivo por que a pastoral? Para divulgar a paróquia dentro e fora da comunidade, não só dentro, no recinto comunitário, mas também nos meios de comunicação. Para utilizar a linguagem adequada de cada meio em todas as pastorais, para levar a boa nova a todos sem distinção, sem separação, sem medos e sem preconceitos. A pastoral se ocupa dos processos. Eu vou passar alguns slides, porque o tempo está indo. Enquanto processos, eu acredito que todo mundo entende muito bem que são as nossas relações, são os nossos ambientes onde nós vamos nos relacionar. E os meios são as novas tecnologias com as quais nós usamos para divulgar a mensagem e também para provocar, né, a comunicação.
Mas o que não é pastoral? Não é pastoral só um boletim, um mural, uma página na internet. As ações fragmentadas não caracterizam a natureza da pastoral da comunicação, que é estabelecer ações que geram comunhão na comunidade. Então a gente pergunta, vocês têm pastoral da comunicação na sua comunidade? Temos, irmã, nós temos um boletim. E o que mais? Só. Isso não é pastoral da comunicação. Pastoral da comunicação deve gerar comunhão, deve gerar cultura, deve gerar interatividade. Nós precisamos nos desenvolver. E aí os leigos vêm, desculpem, padres, eu sempre defendo vocês nos encontros. Mas eles vêm e eu não culpo vocês, não culpo ninguém. Mas muitos leigos vêm e dizem assim, ai, mas o padre na minha paróquia não aceita pastoral da comunicação, ele diz que gasta muito. Não quer pastoral da comunicação. Leigos, vamos entender os nossos padres, os nossos bispos, na sua cultura, na sua realidade, vamos rezar para eles. E vamos ajudá-los a crescer na cultura da comunicação. Quando vocês veem um encontro desses, vamos convidá-lo, vamos trazê-lo, vamos ajudá-lo. Porque não adianta, pessoal, nós estarmos criticando, nós precisamos ajudar, nos ajudar uns aos outros para crescermos. Não adianta estarmos jogando pedra nos outros. Nós precisamos nos colocar a serviço. Nós precisamos colaborar, porque se eu tenho o desejo de implantar a pastoral da comunicação no meu local, na minha diocese, na minha paróquia, eu tenho que trabalhar para isso. Deus nos dá as graças, mas sem você trabalhar, eu não posso fazer nada. Então, pessoal, vamos nos dar as mãos. Vamos ajudar a igreja a criarmos uma cultura da comunicação, uma prática da comunicação. A fundamentação para a comunicação, o Pontifício Conselho para as Comunicações lançou o documento já Etapes 9 em 1992. Qual era a meta prioritária? Pastoral da comunicação, que ela fosse como? Democrática, dialógica e participativa. E que ela se estabelecesse aonde? Nos regionais, nas dioceses e nas paróquias. Quantos anos se passaram e ainda quantas paróquias, quantas comunidades sem comunicação? E aí nós falamos assim, os protestantes estão na frente. Eu também acho que estão na frente, mas eles sabem usar muito bem os meios de comunicação. E usar também os processos de comunicação. Então isso ajuda muito, gente. Porque se nós não formos através das mídias sociais para conquistar a juventude que vá à igreja, que conheça a proposta de Jesus Cristo, eles vão aonde? No shopping center, nas drogas, não obedecem aos pais, eles são rebeldes, porque não conhecem. Quem não conhece não ama. Não dá. Então um site numa paróquia é muito bem-vindo. As mídias sociais numa paróquia é muito bem-vinda. Um padre um dia me dizia assim, irmã, a minha paróquia mudou da noite para o dia a um ano. Porque há um ano atrás, 4 jovens chegaram lá e me pediram para que eu desse um computador. E eu duvidei deles, mas acabei dando. Uma máquina, uma impressora e 3 cadeiras. Esses jovens criaram um site para a paróquia, criaram um banco de dados, e aí a única obrigação desse padre era dar a sua homilia aos domingos na semana para os jovens postarem no site. E eles se encarregavam de divulgar a paróquia em todas as suas áreas, todas as pastorais. Depois de um ano, os jovens encheram a paróquia de gente comprometida, de muitas pessoas que iam lá e diziam assim, eu não vinha à paróquia porque eu não conhecia a paróquia. Eu trabalho de segunda
domingo eu achava melhor ficar em casa dormir e depois ir almoçar fora. Mas agora eu entendi que a vida aqui é melhor do que estar almoçando fora e ficando em casa dormindo. Então, darmos oportunidade à nossa juventude, não termos medo, acompanhá-los. Porque se nós não apoiarmos a nossa juventude, eles vão buscar sentido aonde? No sexo, na droga, na prostituição. Isso que a Rosane contava de mim. É uma tristeza muito grande. Mas por quê? Porque eles precisam ser acolhidos. Se eles não são acolhidos pela família, pela sociedade, pela igreja, vão ser acolhidos por quê? Pelo sistema que está aí destruindo uma sociedade. E serão muito bem-vindos porque estão dando muito lucro. Passos para iniciar uma pastoral da comunicação. Organizar uma equipe com pessoas qualificadas na área ou não, mas comprometidas com a comunicação e envolvidas com a palavra de Deus. Fazer levantamento dos recursos humanos, físicos e econômicos já existentes no regional, ou nas dioceses, ou nas paróquias, ou na comunidade, ou no bairro. Portanto, a pastoral é ação organizada e não fragmentada, em diversos níveis, com a comunidade, paróquia, prelazia, diocese ou regional. Áreas de atuação da pastoral da comunicação interna. Se desenvolve por um processo amplo e diferenciado de relações participativas que se articulam em níveis, meios e processos. Essa comunicação envolve bispos, presbíteros, comunidades pastorais, organismos, conselhos, assembleias e demais processos. A pastoral da comunicação não é a pastoral da evidência. Eu quero fazer comunicação porque eu quero aparecer. Já começou muito errado. Pelo contrário, a comunicação é o serviço dos bastidores. É de muito trabalho. Mas que nós estamos aqui a serviço de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos nos convencer. Não termos medo do escuro, do quartinho, de trás dos bastidores, mas termos a coragem de anunciar Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ter dentro de nós. Áreas de atuação da pastoral da comunicação externa. A pastoral envolve os meios de comunicação estabelecendo relações com os profissionais e os serviços oferecidos por eles. Lembramos a todos, essas ações só terão êxito se formuladas, executadas por uma equipe coesa e articulada. A espiritualidade do comunicador é fator essencial. Aqui a gente coloca que toda pastoral da comunicação, aliás, não só a pastoral da comunicação, ela precisa começar por um plano. Vocês imaginam se quem veio construir essa basílica começasse a jogar tijolos e não sei mais o quê? Hoje nós não teríamos uma basílica. Foi feito primeiro um plano e depois um projeto. E eu não vou explicar aqui nem plano nem projeto, porque aonde eu passo, eu explico que esses slides vão estar postados no site, já estão postados no site da CNBB. E está também no livro meu da Rosane que está aí. Né? Os passos de como fazer um plano e de como fazer um projeto. E assim ajudarmos as outras pastorais. E eu quero avançar de como organizar essa pastoral da comunicação em nível nacional, em nível regional, em nível diocesano e em nível paroquial. Ela deve estar em nível nacional, ela está estruturada da seguinte forma: o bispo, presidente da Comissão para a Comunicação, assessores da Comissão para a Comunicação e coordenadores regionais formam a equipe nacional para coordenar a pastoral da comunicação. Junto comigo, como assessora da comunicação, está o padre Clóvis, que vocês já viram várias vezes ele por aqui,
E amanhã ele vai falar sobre o projeto Libra, Rede de Informática da Igreja no Brasil. A atuação da Pastoral da Comunicação está alicerçada em 4 eixos. Esse foi um projeto que nós realizamos em 2009 com os coordenadores regionais e ainda ele está estruturado assim: formação, articulação, espiritualidade e produção. Esses 4 eixos constituem elementos fundamentais da Pastoral da Comunicação, para que o comunicador anuncie a boa nova de Jesus Cristo em consonância com os princípios cristãos. Formação. Na área da formação, nós podemos criar 1000 formas. Nós precisamos ter esse foco aonde nós estivermos trabalhando com a Pastoral da Comunicação, privilegiar a área da formação. Né? Fazer com que as pessoas sejam capacitadas, não somente tecnicamente, mas no sentido também dos valores humanos e cristãos. E eu não vou colocar aqui os itens, porque o tempo está se esgotando. No sentido de articulação. Como que nós fazemos em nível nacional? Nós nos articulamos em nível nacional com os coordenadores regionais e, graças a Deus, me parece que só faltam 2 ou 3 regionais para não terem coordenadores. Os demais 14 regionais do Brasil estão com coordenadores regionais constituídos pelos bispos e tem bispos referenciais. E para isso eu queria uma salva de palmas, porque eu acho que Nossa Senhora merece, porque é ela que está fazendo essa ação pastoral na Igreja do Brasil. Produção. Quando nós falamos em produção, nós estamos falando em produzir conceitos. Às vezes alguém pode dizer: ah, mas a minha cidade é muito pequena, mas a minha cidade não dá. Gente, se nós formos procurar, tem tanta gente capaz que pode nos ajudar e que nunca foram procurados. Estão lá na praça, como disse Jesus, esperando um convite. São profissionais, são professores, são pessoas que estão à disposição. Só que nós precisamos motivá-los, procurá-los, incentivá-los e dizer a eles que as suas ações estão sendo ações de evangelização, de missão, e que eles precisam ajudar a sociedade na igreja. A Rosane, quando nós estudávamos juntos na USP, nós nos encontramos lá e nós realmente sempre batalhamos muito juntos. E ela é hoje uma outra gente, muito talvez mais capaz do que eu, e muito mais convicta. No entanto, ela é professora, doutora, titular, e que faz um grande e imenso bem na Faculdade de Londrina. E quando eu a convido, ela faz de tudo para me ajudar. Não só elas, mas muitos profissionais na Igreja do Brasil se colocam à disposição. Então nós precisamos convocar essas pessoas a nos ajudar a crescermos com a comunicação na igreja. Então nós não vamos ser pobres, nós vamos ser muito ricos, porque essas pessoas vão preencher as nossas falhas, as nossas necessidades, aliás, não nossas, do reino de Deus. A espiritualidade, isso que o Padre Manuel falava hoje de manhã, e que a Rosane também tocou, e que o professor de ontem à noite, o de Franco também falou bastante, e o Dom Carlos de Maria Tcheco também falou hoje de manhã. Gente, se nós não aprendermos a dobrar os nossos joelhos, nós não vamos fazer nada. Aliás, nós seremos pessoas muito medíocres em qualquer segmento social que nós vamos estar.
prestar. Nem bons pais e famílias, nem boas mães. Nós não vamos realizar nada. Nós precisamos nos ajoelhar e entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então, sim, nós seremos grandes comunicadores da Igreja do Brasil. Vamos sair daqui com essa convicção e com esse propósito. Seria um grande propósito. E nós, a sociedade, está precisando. Necessita de verdadeiros e autênticos apóstolos. Aí poderão dizer: vede como ele se ama. A estrutura é regional. Um bispo referencial da comunicação. E todos os regionais, isso eu sei muito bem, têm um bispo referencial da comunicação. Um assessor regional da comunicação. E os coordenadores diocesanos da comunicação. Esses formam uma equipe regional. Às vezes me dizem assim: não, mas eu vou pegar uma jovem que está lá sem trabalhar e ela pode me ajudar na coordenação regional. Até eu acredito. Mas vamos profissionalizar um pouco a nossa igreja. Vamos pegar pessoas e pagá-las. Remunerar essas pessoas. Talvez não precise ser o tempo todo. Mas fazermos um bom site, um bom jornal. Porque, do contrário, nós nunca vamos chegar ao ponto final. Ninguém vai ver o nosso site, porque tem notícias lá postadas de 2 anos atrás. Ninguém vai ver. Fazem o site, gastam e depois não alimentam. Fazem blog e deixam lá as traças. Fazem um boletim paroquial e nem fizeram pesquisa se esse boletim realmente está sendo lido. Será que é boletim que essa diocese precisa? Será que é um jornal que essa diocese precisa? Ou será que o povo está querendo outro meio de comunicação, de informação? Esse questionamento nós precisamos nos fazer. Nós não podemos lançar numa diocese, num regional, numa paróquia, numa comunidade, aquilo que nós achamos. Pessoal, o tempo do achômetro já passou. Nós precisamos interagir, perceber as necessidades. Aí nós precisamos fazer comunicação. Do contrário, não dá. Então, essa é a estrutura regional. Ela também se fundamenta na formação, articulação e espiritualidade. Aquilo que eu comentei em nível nacional serve para o regional também. Em nível diocesano, bispo diocesano ou padre que o bispo delega que ele seja o referencial da pastoral da comunicação. Um assessor diocesano da comunicação. Nós precisamos ter uma pessoa que faça, gente. Uma pessoa que articule, que dinamize. E um representante de cada paróquia. Esta é a equipe. E as atribuições são aquelas que eu li também e comentei um pouco no Nacional. Qual é a estrutura paroquial? O pároco. Coitado dos nossos padres. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos padres que vieram aqui? Levantem, por favor, para nós sabermos quantos padres tem aqui. Levantem, por favor. Vamos ver a cara dos nossos padres. Salve uma salva de palmas aos nossos padres. Obrigada, padre. Envolvidos e comprometidos com a comunicação. Os bispos estiveram aqui, nós já os conhecemos e a gente já o apresentou. Agora vamos
leigos. Levantem eles. Vamos levantar. Olha os leigos aí. Esses que vieram, vamos para os nossos leigos. Obrigada, leigos, pelo vosso comprometimento, pela vossa dedicação, pela vossa garra. Só nós sabemos quanto nós ouvimos a CNBB, os sacrifícios de muitos leigos que aqui estão. E os religiosos e as religiosas. O padre Manuel falou, vamos às religiosas, por favor. Poucas religiosas, mas eu sei que eu tenho. Palmas, salva de palmas, nossas queridas religiosas. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, nós somos um grupo muito bonito. E eu queria dizer mais uma coisa a vocês, antes de terminar. Que quando nós fizemos o primeiro encontro nacional aqui em Aparecida, que estávamos só 140 pessoas, nós consagramos a comunicação à Nossa Senhora. Porque ela que soube comunicar Jesus e continua comunicando, e se nós olharmos sempre para ela, ela vai nos ajudar a sermos verdadeiros comunicadores. Então, para encerrar, vamos rezar uma Ave Maria, consagrando novamente a comunicação a ela e agradecendo este encontro. E dizer a ela que nos faça verdadeiros comunicadores como ela o foi e continua sendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. muito obrigada. Muito obrigado, irmã Zéide. Agora o nosso momento de feedback, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para alguém que está aqui na mesa, pode fazer por escrito. O pessoal dos jalecos verdes e brancos vão nos ajudar recolhendo. E tem também um microfone aqui, pode pegar aqui um dos microfones. E também quem quiser fazer sua pergunta, basta falar o nome e a diocese, etc. e fazer a sua pergunta. Eu primeiro vou fazer a pergunta, né, sobre Diano Verde, deixou uma palavra, eu quero perguntar ao Padre Manuel. Ele falou do Maximiliano e com isso me dá a chance de também falar de São Francisco. São Francisco, durante a sua vida, ele teve esse dilema também de viver na vida de contemplação ou na vida apostólica, na vida de ação. Ele não sabia quanto tempo poderia ficar mais um ou mais outro. E eu quero perguntar ao senhor exatamente sobre isso, né? Sobre essa espiritualidade. Como atingir esse equilíbrio da prática com a espiritualidade. Que bom, toda a vida cristã e toda a mística ocidental está muito embasada nisso, né? Por poucos dias celebrando São Bento, que deu toda compasso, como a Cristo fala, né? Deu a base disso aí, oração, ora e elabora, né? Depois luta e contemplação do irmão Roger de desejo. Enfim, toda a mística ocidental está muito vinculada a essa ideia, essa dupla pertença e esse equilíbrio entre o trabalhar e o rezar. Então, de fato, aí está a diferença de mística, né? Aí está o conceito da ideia de mística, uma mística profunda. Uma mística profunda faz com que, na oração, e aí é preciso ter o tempo pessoal de oração, a vida sacramental, mas que a oração não nos desvincule do nosso trabalho,
mas que nós sejamos capazes de levar todo o nosso trabalho para a nossa vida de oração. Santo Inácio também fala muito disso, né, nos exercícios da vida cotidiana. Ele traz muito isso, a própria dinâmica da leitura orante da Bíblia. A gente precisa dialogar com a nossa vida prática, não pode ser uma ruptura com a vida prática. E se for assim, a vida prática também não será uma ruptura com a vida de oração. Então é preciso trazer para o momento, digamos assim, de oração a vida prática e, consequentemente, a gente vai levar para o trabalho que a gente escolheu, o substrato que a gente escolheu na vida de oração. E assim nasce o equilíbrio, dessas duas dimensões. Obrigado. Não vai estar com o microfone. Bom dia, sou o Júnior, da Diocese de Santo Antônio, Minas Gerais. Queria parabenizar os três. Eu vou fazer uma pergunta que eu senti à vontade pode responder, pode direcionar para mim. Que fala muito em evangelizar a juventude, mas eu feito algumas observações, principalmente na internet, nas outras iniciativas, muito parece que falando para o jovem que já está na igreja. Esse vício de sempre pescar no aquário. Então, romper essa barreira do aquário e realmente falar para a juventude que não está necessariamente na igreja, que particularmente vem algumas iniciativas até nacional no Facebook, parece que está falando para o jovem que está na igreja e não para aquele também que está fora da igreja. Tá certo. Também, dentro dessa, eu queria perguntar para a Rosane, professora Rosane, sobre esta juventude, né? Como fazer uma comunicação para essa nossa juventude, professor, que vive na internet. Né? Então, como é que a gente faz isso hoje? Né? E antes da professora Rosane responder, só dizer também, a gente bater palmas para os nossos diáconos permanentes. Tem diácono permanente aqui? Do outro lado também. Isso. Nossa igreja também tem diáconos permanentes. Tá bom. Rosane. A gente sempre costuma dizer associar o jovem como aquele que é um sujeito faltante, né, por definição. É aquele a quem sempre a gente precisa ter cuidados, orientar, e isso não deixa de ser verdade, né? Nós, até alcançarmos a chamada idade da razão, precisamos de fato de um processo pedagógico formativo muito mais intenso. E aí se tem uma característica que é muito comum na adolescência e na juventude, que é a sedução, né? Os jovens se seduzem muito mais. E se a gente considera que a gente vive numa sociedade visualizada, ou seja, com muitas imagens, e a imagem ela propicia esse desejo pela sedução, pela autoafirmação, pela identidade, eu diria, qual é o seu nome? Júlio, que uma das estratégias, porque quando a gente faz a crítica técnica, não é que a técnica ela em si não é malévola, né? O que é difícil, né, complicado, é que a gente dá um sentido finalista para a técnica. A gente acha que ela deve atender os nossos desejos. E perceber que nessa sociedade espetacularizada, nessa sociedade de apelo muito intenso ao corpo, ao objeto de desejo, ao belo, e a juventude está muito associada com tudo isso, criar códigos sedutores, não nessa mesma frequência, né, de banalização do desejo, de banalização do corpo, mas o jovem quer ouvir coisas que relacionem muito mais ao desejo, não só ao desejo, não ao desejo sexual. Essa necessidade muito forte por atender demandas que são demandas que vêm nesse campo do desejo. E aí, eu não diria, sempre muito difícil a gente dar a resposta, a solução é essa, mas eu diria que entre os vários caminhos aí possíveis, né, nós temos trajetos, para a gente ter uma linguagem, porque quando a gente fala em comunicação, em bascom, em mídias, que a gente tem que falar de acordo com o nosso tempo. E muitas vezes a gente pensa no aquário porque a situação mais cômoda e
fácil. Porque como é que a gente se dirige a um público hoje que é muito mais seduzido pelos GIFs animados da internet, pelos jogos velozes e furiosos, pelos filmes velozes e furiosos, e que acham muitas vezes o sermão do padre muito chato. E que vamos combinar, para muitos jovens, um padre falando é chato, né? Não, com todo respeito, eu quero dizer que temos que se considerar esse aspecto sensorial que acompanha os horizontes de expectativa da juventude. E muitas vezes nós não sabemos manipular, e a manipulação ainda é no bom sentido, no negativo, com esses aspectos que fazem com que jovens se sintam atraídos pela igreja. Eu lembro quando eu era mais jovem ainda, eu tinha, na minha comunidade, a gente tinha pastoral da juventude, tinha um padre que nós gostávamos muito dele. Ele era muito sedutor, né? Sedutor, digo no bom sentido, mais positivo do termo. E ele nos formou pelo poder de sedução. Então, quando eu olho para trás, eu vejo a minha trajetória de igreja, ele tinha uma ascendência sobre nós porque ele sabia nos seduzir. Então, eu diria que dos nossos desafios é a gente saber trabalhar com esses aspectos do desejo, das identidades, das identificações, que é muito mais forte e muito mais, digamos, indefinível em quem é jovem. E aí eu acho que a gente tem realmente possibilidade, se nós formos sedutores, de sair do aquário e nos lançarmos ao mar. E aí eu acho que é um pouco também isso, Frei. A gente vê, Frei Edgar, como essa juventude que vive na internet, que tem que é muito psicanalítico isso, mas acho que diz respeito a todos nós, que por nós sermos sujeitos faltantes, a gente sempre é aquela coisa, nunca vai ter tempo para a mesma palavra. E para os jovens isso é muito comum. Ele quer, por quê? Porque esse sentido pleno da vida, que vem do ponto de vista religioso, do que significa a experiência salvífica de Cristo, para ele não estar plenamente levantada. Então, essa internet que oferece uma noção de projeção, né, que a gente fala dos filmes violentos tem uma relação direta com a violência juvenil, direta não é uma relação mecânica, mas a gente vê ecos disso. Né? Quando as pessoas que trabalham nas comunidades do Rio de Janeiro que perguntam para as crianças o que elas querem ser quando elas crescerem, elas querem ser lideranças, líderes do tráfico. Por quê? Porque isso é uma identidade. A própria mídia insufla o que representa o tráfico de drogas com aqueles jovens, né? E eles são poderosos, eles são potentes. Eu vi outro dia a resposta de uma, a repórter falou, mas você não tem vida social, vocês não saem, a vida de vocês aqui, ele diz, não interessa porque para quem passou fome como eu, morrer aos 13 anos de idade, mas podendo calçar um tênis de desnudo, isso me satisfaz. Ora, essa criança de 7 anos, ela sabe que a sobrevida, se ela viver aos 20 anos, é muito, né? Então, ela diz, não me interessa, porque os meus desejos, meu pai era muito pobre, minha mãe era lavadeira, eu quero um tênis de desnudo. Quer dizer, essa procura por satisfação de desejos, e que a internet, a mídia em geral, provoca muito nos nossos jovens, causa as discussões. Então, eu acho que é da gente pensar possibilidades existindo nesse universo geral, e dizer que, para além do objeto de desejo, nós somos também sujeitos que temos que atender aos nossos desejos por outras vias, né? Que é uma via de permanência do ser humano no sentido mais pleno da palavra. Nós, para além dessa vida aqui, nós temos outra. Então, será que viver 14 anos por conta apenas, já você delimitar sua liberdade de vida por um tempo de desum, vale mais a pena do que outro tipo de expectativa de desejos? Muito bem. Isso. O Padre Manuel quer responder essa pergunta também, e nós temos várias outras aqui, né? Então, pode responder essa pergunta também. Professor José falou bem, eu só queria lembrar até a mensagem do Papa sobre o silêncio desse ano. Às vezes, para mim é fundamental para a gente dialogar com o jovem,
comunicar, portanto, é ouvir o jovem. Principalmente a gente como igreja. Ouvir o que o jovem espera da igreja e da comunicação da igreja. E às vezes a gente dá respostas que não são as respostas da juventude, mas são as respostas de uma certa imagem de juventude que a gente tem, de um certo modelo de juventude. E aí a gente acaba macaqueando tanto a juventude como a mensagem em nome de um diálogo. Então eu acredito que antes de falar qualquer coisa, o primeiro passo é escutar. Antes de tudo. Antes de falar, antes de dizer, antes de dar resposta, saber as perguntas. E a gente não está tendo paciência para isso. Por isso, às vezes, a gente está macaqueando o Evangelho em nome de uma suposta resposta para a juventude. E aí nem é fiel ao Evangelho e nem é fiel à juventude. Nós vamos ter uns avisos agora, depois a gente continua com as perguntas. Tá? O Padre Marcos vai falar sobre a tarde, vai explicar direitinho como vai ser o procedimento de hoje à tarde. E nós então temos orientações para essa parte da tarde. É importante prestar bastante atenção e até conduzir algumas pessoas que já saíram do auditório. Então, vai se concentrar todos os seminários no centro de eventos Padre Vitor. Então, para quem ainda não conhece, vai ao centro, o shopping aqui, do Romeiro, tem a praça de alimentação do shopping. Você tem que cortar essa praça de alimentação. E logo em seguida você vai encontrar o centro de eventos, a entrada fundamental ali. Chegando lá, você vai encontrar as pessoas de jalecos. Você vai seguir essa corrente de pessoas que está ali com o jaleco e vai conduzir até a sua sala de seminário. Então, chegando lá, vocês vão encontrar um centro de patinação, que é um outro evento que está acontecendo. Passe direto pela patinação. E sigam-nos de verdinho, por favor. Porque vocês vão sair bem de frente, não se encantem com a patinação. Vão, pela lateral. Se você se perder, vai encontrar uma montanha russa. Ali, a entrada dos seminários é ali, pela montanha russa. Chegando lá, haverá, cada seminário terá então uma pessoa com essa identificação. Você diz qual é o seu seminário e a pessoa conduz você até a sala. Tá certo assim? Centro de Eventos Padre Vitor. Não se perca, ok? Agora Então, e o nosso dia não vai terminar com seminários por interesse, né? Então, logo depois a gente vai para o jantar e às 20 horas nós vamos participar do Terra da Padroeira ao Vivo, que é uma atividade formativa, tá? Não é opcional, é formativa. Nós vamos aprender como é que se faz um programa ao vivo de TV. Então, você não vai ser lá só o espectador, você também vai observar tudo. Portanto, se o programa é ao vivo e começa às 20 horas, nós temos que chegar antes. Então, é bom que a gente, a partir de 7 horas, já vá se organizando para ir para lá, para 20 horas em ponto. Quando começar o programa, nós estarmos lá. O programa vai ser transmitido pela TV Aparecida, pela TV Nazaré, pela Rede Vida e também, posteriormente, vai também a Canção Nova aproveitar esse material na sua programação. Então, também é uma oportunidade de visibilidade da